Na pauta de julgamentos do Supremo está um recurso extraordinário da União que discute a incidência ou não da contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS, sobre os atos das cooperativas de trabalho. O recurso é contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, que considerou que os atos cooperativos não geram receita nem faturamento para as sociedades e, por isso, não incidiria o PIS. Para a União, as cooperativas devem ser submetidas ao regime fiscal que é dispensado às empresas privadas enquanto não for editada a lei complementar prevista no artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal e que, por isso, a decisão viola a regra constitucional. O recurso teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Federação Brasileira das Cooperativas dos anestesiologistas participam do processo como amigos da corte. O caso é de relatoria do ministro Dias Toffoli. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que caracteriza as cooperativas. As cooperativas estão previstas, toda a regulamentação a respeito das cooperativas está previsto numa lei de 1971. É a Lei 5.764. Então, é por meio dessas cooperativas que pessoas se juntam, né, são sócias de uma determinada cooperativa para prestar um serviço específico para pessoas que têm interesse. Então, a cooperativa ela serve de intermediação. Ela vai, de um lado, aproximar, ofertar aquela atividade profissional dos sócios para aquelas pessoas que têm interesse de contratar, sempre visando o bem comum. E o interessante é quando se fala em atividade prestada por uma cooperativa, não se tem uma finalidade mercantil. Existe uma finalidade social, inclusive não tem fins lucrativos. E aí existem algumas situações que acabam definindo as características dessas sociedades, como, por exemplo, a questão do voto. O voto em relação aos sócios independe da questão do capital. Em outros tipos de sociedades, nós temos o voto condicionado à participação no capital. No que diz respeito às cooperativas, cada sócio tem o peso de um voto. Isso é interessante destacar. Agora, existem várias espécies de cooperativa e quais? Existem. A gente pode falar sobre cooperativas de trabalho, cooperativas de transporte, cooperativas de saúde, enfim, até as cooperativas de habitação. São inúmeros os tipos de cooperativas. O interessante destacar é que sempre que se fala em cooperativa, nós estamos falando de cooperativa que envolve pessoas e não se trata de uma sociedade envolvendo capital. Por isso que eu mencionei a você que, na verdade, não se trata de, por não ter fins lucrativos, essa questão do voto independe do capital social, porque não se trata de uma cooperativa de capital, e sim de uma cooperativa de pessoas, independentemente do objeto social. Agora vamos falar dos impostos. O que a Constituição Federal estabelece em relação à tributação das cooperativas? Esse é o ponto central, inclusive, do que está sendo discutido nesse recurso extraordinário. A Constituição Federal estabeleceu que existe um tratamento tributário diferenciado que deve ser dispensado para as cooperativas. E o que acontece? Esse tratamento tributário diferente, ele deve estar previsto numa lei complementar. Existiu uma lei complementar, essa lei complementar, ela vigorou, a lei complementar 70 de 91, e ela concedia algumas isenções tributárias. Mas houve uma revogação por uma lei ordinária, a lei 9.718 de 98, e o que se questiona aqui no Supremo é exatamente essa situação. Por qual razão? Existem decisões conflitantes nessa matéria. A exemplo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o que está sendo discutido neste RE, ele entendeu que essa alteração legislativa feita pela lei ordinária em relação à lei complementar, ela seria inconstitucional. Por quê? Porque a lei ordinária acabou ampliando o conceito de empresa para a tributação relacionada para a questão da contribuição do PIS, incluindo todas as empresas, independentemente do tipo societário, né? Porque o que nós temos na cooperativa essa legislação ela acabou incluindo na tributação, inclusive as atividades das cooperativas, os atos cooperados. Então, em discussão, o que se está aqui no Supremo Tribunal Federal é exatamente isso. Para o Tribunal Regional Federal, essa alteração foi totalmente inconstitucional. O TRF da 2ª Região entendeu que a
de acordo com a Constituição Federal, é preciso haver um tratamento diferenciado e essa alteração não poderia ser feita por meio de uma lei ordinária. Então, os ministros vão definir exatamente essa questão. E caso com repercussão geral reconhecida, né, Gisele? Com repercussão geral reconhecida, interessa realmente a uma grande parcela aí da sociedade, porque nós temos aí, hoje em dia, uma presença muito forte dessas cooperativas que prestam serviço e auxiliam, sem dúvida, a sociedade. Ok, Gisele, também está na pauta de hoje do plenário do Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade, onde os ministros vão julgar trechos de uma lei do Estado de Minas Gerais sobre concurso de ingresso e remoção dos serviços de notas e registros. Proposta pelo Procurador-Geral da República, a ação direta de inconstitucionalidade é contra alguns trechos de uma lei estadual de Minas Gerais. Ela dispõe sobre concurso de ingresso e remoção nos serviços notorial e registral. Para a Procuradoria, a lei mineira viola o princípio da isonomia previsto na Constituição, quando diz que serão considerados como títulos o tempo de serviço prestado em cartórios extrajudiciais e também quando dispõe sobre a apresentação de temas em congressos relacionados com serviços notorial e de registro. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil participa do processo como amigo da Corte. Gisele, nesta ação houve um pedido de liminar. Chegou a ser analisado? Houve um pedido de liminar, foi analisada sim, Rafaela. Nesse caso, houve inclusive uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Eles decidiram, os ministros entenderam que naquele momento era preciso suspender aquele dispositivo que estava sendo impugnado em relação a essa lei de Minas Gerais. E essa legislação, então, essa parte da lei, ela encontra-se sem produzir efeitos até que o Supremo Tribunal Federal emita uma decisão definitiva sobre a matéria. Essa decisão definitiva, então, está prevista na pauta de hoje, no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, houve a suspensão, sim, pelo menos essa decisão, quando a gente fala de suspensão por uma medida liminar, ela é provisória e ela vai vigorar até que o Supremo definitivamente analise o tema e o que está previsto na pauta de hoje. Agora, Gisele, neste caso, há uma suposta ofensa ao princípio da isonomia. Por quê? O que acontece? De acordo com a ação direta de inconstitucionalidade, houve uma supervalorização de títulos daquelas pessoas que já trabalhavam em atividades de cartórios extrajudiciais ou que tivessem apresentado temas relacionados à atividade de cartórios de registro de notas e de registros. Então, de acordo com o Procurador-Geral da República, esta pontuação, esta classificação e valorização diferenciada em relação a este tipo de título acabou ofendendo o princípio da isonomia, porque privilegiou apenas um grupo de candidatos. O que acontece? Na Constituição Federal existe uma previsão de que essa atividade de cartório, ela é uma atividade que ela é exercida em caráter privado por delegação do poder público. E o que a gente vê no dia a dia, Rafaela, é que são atividades muito rentáveis. Então, normalmente, os concursos nessa área são muito procurados. Daí a polêmica também, vários processos tramitando no Supremo sobre esse caso. Exatamente. Né? Então, são concursos bastante concorridos e realmente a gente vê com muita frequência aqui na pauta do Supremo Tribunal Federal processos questionando esse tipo de recurso. Então, a discussão exatamente é sobre essa questão da lei de Minas Gerais, que trouxe aí uma previsão de valorização dos títulos de uma maneira diferenciada em relação àqueles que já trabalhavam em cartórios extrajudiciais. Agora vamos falar um pouquinho dos outros processos que também podem ser julgados hoje à tarde pelo plenário. Temos aquele caso do ex-senador Luiz Estevão na pauta de hoje? Está na pauta, na verdade, é o primeiro item da pauta. São duas questões de ordem que tratam exatamente sobre essa questão envolvendo um recurso do ex-parlamentar. A defesa do ex-senador ajuizou um recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal, inclusive isso estava sendo julgado na primeira turma. No decorrer das discussões da primeira turma, os ministros entenderam afetar, ou seja, submeter o julgamento dessa questão de ordem ao plenário, para que o plenário pudesse, na verdade, definir uma posição a respeito da seguinte questão. O ministro Dias Toffoli acabou determinando o arquivamento de um recurso que foi apresentado e, com isso, acabou determinando o cumprimento imediato da pena que foi imposta ao ex-parlamentar. E o que se discute agora é se o relator pode fazer isso numa decisão monocrática ou, se não, se seria necessário uma decisão dos demais ministros. Então, essa questão de ordem, na verdade, são duas questões de ordem, será analisada na tarde de hoje pelos ministros da mais alta corte do país. Ok.